Doutores e doutoras, professor Françoério, fazendo um comentário da questão 125 do simulado aberto. Uma partícula carregada eletricamente, ao penetrar numa região de campo magnético, poderá ficar sujeita a uma força defletora de natureza magnética. Lembrando, gente, que a força magnética, sempre que atuar sobre uma partícula, ela sempre irá descrever papel de força centrípeta. Veja que o próprio enunciado da questão fala tudo o que eu preciso para lembrar da força magnética. Lembra? Francisca Maria, quero ver-te bem sensual. Onde a força magnética depende da carga elétrica, depende da velocidade, depende do campo magnético. Só que não somente carga, velocidade e campo serão suficientes para garantir que eu tenha uma força magnética. É necessário que nós observemos o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, para que eu possa compreender se existirá força ou não agindo sobre a carga elétrica. Um detalhe importante: a força magnética só irá agir sobre a carga elétrica se esta estiver dotada de movimento, ou seja, tem que ter velocidade. Lembra na mecânica? Força que depende de velocidade tem característica centrípeta. Portanto, sempre que a força magnética atuar sobre uma partícula carregada, ela vai descrever papel de força centrípeta. Observemos o seguinte: se a velocidade e o campo formam entre si um ângulo de 0 ou 180 graus, significa dizer que a velocidade e o campo são vetores paralelos. Logo, se o seno de 0 e de 180 graus é 0, 0 multiplicado por qualquer valor desses valores de carga, velocidade e campo, me dará uma força magnética igual a 0. Portanto, se eu não tenho força, eu não tenho desvio. Logo, a carga não será desviada, sua trajetória será retilínea e seu movimento será retilíneo e uniforme. Agora veja, se a velocidade e o campo formarem entre si um ângulo de 90 graus, velocidade perpendicular ao campo, nós teremos um ângulo que não vai ser 0, campo não 0, velocidade não igual a 0, carga não igual a 0. Logo, nós teremos uma força magnética. Esta força magnética obrigatoriamente desempenhará papel de força centrípeta. Qual é o movimento que tem força centrípeta? Movimento circular. Portanto, a trajetória descrita pela partícula para um ângulo de 90 graus será uma trajetória circular. Agora veja bem, eu não tenho só ângulo de 0, nem de 180 e nem de 90. Eu posso ter um ângulo qualquer, um ângulo oblíquo. Quando a carga elétrica for lançada no interior de um campo magnético, como descrito nessa figura, formando um ângulo diferente de 0 ou de 180 graus, nós teremos um vetor diagonal. Lembra? Não trabalhe com vetor de banda. O vetor de banda tem que ser decomposto nas suas componentes ortogonais. Nós teremos uma componente do eixo X e uma componente para o eixo Y. Logo, a velocidade do eixo X estará formando com o campo magnético um ângulo de 0 grau. Ou seja, ela vai entrar na primeira característica que foi dada, onde a velocidade é paralela ao campo. E a trajetória descrita pela partícula, neste caso, será uma trajetória retilínea. Já a componente do eixo Y formará com o campo magnético um ângulo de 90 graus. Chegaria agora no segundo caso, descrevendo uma trajetória circular. Logo, neste caso específico, onde o ângulo é um ângulo qualquer, nós teremos uma composição de movimentos, ou seja, um movimento circular juntamente com um movimento retilíneo. A composição do movimento circular com o retilíneo simultaneamente me dará um movimento helicoidal. No caso do movimento helicoidal, a trajetória descrita pela partícula será de hélice cilíndrica. Voltemos ao enunciado. Para que a força magnética se estabeleça sobre a partícula carregada, é necessário que ela penetre. Letra A. Veja
nesse distrator. Na letra A, ele me diz que a partícula penetra perpendicularmente às linhas de campo magnético. Ora, gente, se ela entra perpendicular, o ângulo é 0,180. Se não tem força, não tem mudança na trajetória. Logo, o movimento não pode ser circular, e sim seria um movimento retilíneo. Na letra B, onde ele me dá a caracterização da entrada obliquamente, formando um ângulo qualquer, vetor diagonal, você precisaria fazer a decomposição vetorial. Na decomposição vetorial, eu tenho duas trajetórias, uma retilínea e uma circular. Neste caso, não pode ser só uma trajetória circular. Teria que ser uma composição de movimentos me dando uma trajetória helicoidal ou de hélice cilíndrica. Na letra C, ele me garante que a carga penetra perpendicularmente às linhas de campo. Segundo caso, se a carga penetra perpendicularmente às linhas de campo, a força magnética é máxima e desempenhará papel de força centrípeta exclusivamente. Logo, a trajetória descrita pela partícula seria uma trajetória circular. Seria não, será uma trajetória circular. Isso me garante que a letra C é nosso gabarito. Veja bem por que a letra D está errada. Ele está me garantindo que a partícula entra perpendicularmente às linhas de campo e que a trajetória descrita é cicloidal. Eu nem comentei a respeito da trajetória cicloidal, ela nem é classificada dentro do campo magnético. Portanto, a letra D também incorreta. Quando a partícula penetra na mesma direção das linhas de campo magnético, se ela está penetrando na mesma direção das linhas de campo, o ângulo formado entre a velocidade e o campo ou é zero ou é 180 graus. Nesses dois casos, que entra na primeira relação que foi feita na explicação anterior, ou a força magnética é nula. Se não tem força magnética, não tem desvio. Logo, a trajetória seria retilínea. Portanto, gabarito correto, letra C. Grande abraço.